Olá, bom dia pessoal. Graças a Deus, mais um dia aqui para podermos continuar nosso pensamento, nosso estudo sobre muitas coisas que acontecem nessa realidade e na realidade espiritual, pessoal. Precisamos entender as coisas para que a gente diminua o erro aqui, sabe? Porque estamos errando, porque também falta entendimento, falta muitas coisas para a gente crescer consciencialmente, espiritualmente, né? Então a gente está no escuro, essa é a verdade. A gente está no escuro, mas vamos pedir luz, esclarecimento à espiritualidade para nos orientar, como é que se diz? Nos orientar nessa caminhada que a gente está no escuro. Se a gente não pegar uma luz, a gente pode cair no buraco e não sabe que caiu no buraco. Entende? Então é por isso que precisamos de luz. E luz é conhecimento. E esconder essa luz da gente. Certos grupos, certas coisas aconteceram, esconderam, adulteraram, sabe? Queimaram algumas coisas que era para a gente saber, sabe? Para a gente ter essa caminhada bem aqui. E causou isso na humanidade, sabe? A humanidade está todo mundo no escuro, tateando assim para ver se existe alguma luz, alguma coisa para poder caminhar nessa jornada, né? Por isso que a humanidade não sabe, ela não sabe quem é ela não sabe para onde vai, ela não sabe o que tem que fazer, entende? Então é por isso que precisamos nos linkar com a espiritualidade. Por quê? Porque você viu que o Deus que está dentro da gente, ele vai ser o nosso guia, a nossa bússola nessa caminhada, porque não sabemos o caminho, né? Sorte que ele já mostrou o caminho que é Cristo para que a gente seguir. Mas às vezes, como é que a gente consegue entrar nesse caminho? Entende? A gente não sabe. Então, a gente tem que se linkar com o quê? Com a nossa espiritualidade, que é o Deus que está dentro da gente, né? Você viu que eu falei ontem no vídeo aí, né? Que precisamos nos conectar com esse Deus, o nascimento, né, no espírito, para podermos entrar no reino e ter um direcionamento, a bússola nos guiar. Nos guiar para onde, pessoal? Nos guiar de volta para casa do Pai. E a gente descobrir realmente a nossa verdadeira identidade, que é Deus também, né? Nós temos uma parte de Deus e nos guiar até de volta à casa do Pai. Foi isso que Jesus veio falar para aqueles que estavam seguindo a Ele. Entende, pessoal? Então precisamos entender essas coisas que acontecem, né? E agradecer aí, pessoal, os pessoal que estão acessando e assistindo. Graças a Deus, pessoal, é uma maravilha. Eu vejo que o que eu tenho aqui falado, proposto, não é de mim mesmo, pessoal. Eu já falei aqui em um vídeo, não é de mim mesmo, porque eu não queria estar fazendo isso aqui, né? As pessoas têm outras horas como ela vai me olhar. Eu ficava pensando tudo isso. Por quê? É isso que acontece. Eu sei o que passa na mente das pessoas, mas a gente vai ter que fazer a nossa parte da espiritualidade. E a espiritualidade me chamou para eu fazer isso. É tanto que às vezes o meu mentor ele me acorda. Vamos, amigo. Vamos, amigo, fazer lá
o vídeo, estudar sobre o assunto para passar o vídeo para as pessoas, né? E eu tenho sentido aí que as pessoas têm sentido esse magnetismo, esse bem, essa energia que é passada para a pessoa, né? Tenho sentido que a pessoa tem sentido isso. Muitas pessoas, né? Teve algumas pessoas que assistiram, depois não queria assistir mais, que se invocou, mas depois voltou a assistir de novo, sabe? Tem pessoas que ainda continuam assistindo, tem pessoas que já deixaram, mas talvez a espiritualidade ela volte a assistir meus vídeos de novo, né? Porque às vezes não entendeu, às vezes alguma coisa mexeu com ela, porque meus vídeos aqui é o quê? Eu boto temas, como é que se diz? Temas assim que é de outro grupo religioso, que o outro grupo religioso não aceita, mas aí eu vou lá e provo na Bíblia, e aí aquela pessoa às vezes fica, como é que se diz? A palavra, ela fica meio chocada, ela fica meio não quer aceitar aquilo, porque às vezes ela já colocou na consciência dela que aquilo não é verdade para ela, entende? Ela não foi examinar verdadeiramente, ela no grupo dela o que ela passou, ela acreditou, mas às vezes não é totalmente a verdade, entende? E aí quando eu coloco esses assuntos aqui na no meus vídeos, traz um choque às vezes, né? Vários temas, né? Foi por isso que o pastor mesmo que mora aqui perto de mim, quando ele viu o meu tema, ele viu o tema do umbral, corpo áurico, pessoas tóxicas, é, viver no aqui no agora. Qual foi outro tema aí que eu falei? Falei vários temas aí. Falei da psicologia também, complexo de Édipo, sabe? Falei vários temas, coloquei e depois eu provei na Bíblia, né? Nenhum deles veio me falar alguma coisa. Depois que viu o meu vídeo, nenhum veio reclamar, nenhum veio dizer assim, você tá errado. Ninguém veio falar isso até agora. Só um cidadão aí que veio, colocou lá, não. Ele não reclamou, mas ele ficou meio chateado porque eu tinha passado aquela informação que eu coloquei alma gêmea. Ele disse que não tinha alma gêmea na Bíblia, mas depois, quando ele assistiu meu vídeo, ele ficou sem palavra. Por quê? Ele estava achando assim, pessoal, ele vai pelo tema da palavra. Ele não vai buscar a essência que existe por detrás daquela palavra. Ele viu alma gêmea, aí chegou lá, colocou na Bíblia lá, pesquisa na internet, né? Eles vai alma gêmea na Bíblia, aí fala lá que a Bíblia não existe esse nome na Bíblia, alma gêmea. Entende? Ele foi buscar o conceito do nome, mas chegou na Bíblia, não tem. Mas não tem o quê? Não tem aquele nome. Mas o significado, a essência que há por detrás da alma gêmea tem na Bíblia. Foi o que eu mostrei no vídeo. Parece que quando ele viu o vídeo, ele ficou meio assim, meio confuso, sabe? Mas é porque, pessoal, essas pessoas estão assim. Ainda ele colocou assim lá na mensagem. Eu coloquei o nome alma gêmea na Bíblia, não tem alma gêmea na Bíblia. Eu digo, não, você não vai encontrar assim. Se você colocar o nome lá, o nome é só um termo para designar uma essência que existe ali. Agora, o que existe por detrás dessa alma gêmea? Você já leu? Você já pesquisou sobre isso profundo? E depois você fez um relacionamento com as coisas da Bíblia? Ele não fez isso. E é a maioria dos evangélicos, das pessoas é assim. Ele acha que não tem o termo lá, o nome na Bíblia, aí acha que aquilo não tem. É
é o meu tema de hoje que eu vou falar também, que vai ser falar sobre o karma, que é falado aí pelos os grupos orientais e também é falado pelo espiritismo, né? Mas o que é isso, pessoal? O que é esse karma? Entende? É o que a gente tem que perguntar. Porque aí, ó, o nome, esse termo karma, ele tem um significado por trás. Qual é o significado dele? É o que a gente vai descobrir hoje, pessoal. Você entende? Aí, por exemplo, você vai colocar lá karma na Bíblia, o nome karma. Vai chegar lá, karma não tem na Bíblia. Não tem. Mas qual é a essência que há por detrás desse nome? O que significa? Qual é a essência que ele está querendo trazer? Será que tem na Bíblia também essa essência que há por detrás desse nome? É isso que a gente tem que analisar. E as pessoas não estão fazendo isso. É por isso que eu falei aqui. Eu não tenho grupo nenhum porque eu posso fazer isso. O que interessa para nós aqui, pessoal, principalmente para mim, e estou passando isso para vocês, é a essência da verdade. Não interessa de que grupo, de que religião, não interessa. Se eu ver ali naquele conceito que aquele grupo está trazendo a essência eu estudo a essência daquele conceito, e se eu vou lá e pesquiso e tem na Bíblia, eu aí trago aqui. Por quê? Se a Bíblia está falando, o outro conceito está falando, mas de uma forma diferente, mas é a mesma coisa, existe uma essência ali da verdade. Entende? É isso que me interessa. Não me interessa, porque eu não fico em grupo, eu não sou de grupo nenhum, não me interessa se é o grupo tal, se é o grupo. Entende? É esse o problema das pessoas, porque isso é do grupo tal, esse é o pensamento do grupo tal. Eu digo, é problema dele, graças a Deus que ele adere a esse pensamento. Mas a gente, o que interessa pra gente é a essência que existe por detrás daquela verdade. Eu já falei isso aqui, né? Eu acho que alguns irmãos, uma irmã mesmo ontem me ligou, mandou a mensagem para mim, né? Nossa, irmão, que coisa maravilhosa você fez. Eu nunca tinha visto isso. Nossa, é uma coisa muito boa ela querendo me agradecer. Eu disse, não, irmão, não me agradeça, agradeça a espiritualidade. É coisa da espiritualidade mesmo. Nossa, aquilo falou profundo no meu coração. Por quê? É uma essência da verdade que eu peguei e coloquei que está dentro da gente. Pessoal, cada coisa que eu estou falando aqui, essa verdade está dentro de você. É por isso que eu falei a você, eu não estou ensinando a você. Isso aqui é para a gente relembrar, porque a gente teve o apagão, a gente teve o véu do esquecimento. Então a gente esqueceu dessas coisas. Mas ela já está lá dentro, como o Deus já está lá dentro, o Deus da gente já está lá dentro. A gente que não se conecta com ele. Quando a gente se conectar, a gente vai começar, a espiritualidade vai começar a relembrar essas coisas. Aí quando a gente lê alguma coisa na Bíblia, ou no Espiritismo, ou em outras religiões, a gente vai ver a essência que existe verdade ali. Entende, pessoal? É assim que a espiritualidade está me dirigindo, pessoal. Porque a gente está no escuro. Está no escuro. Precisamos de luz. Entende? Para não errar, porque quando a gente errar, a gente vai criar o karma. Eu vou falar sobre isso, porque quando a gente tem uma ação aqui, vai ter uma reação para a gente, né? Entende, pessoal? Então vamos começar esse estudo sobre o karma. Agora, quando eu colocar lá o título lá, o que é karma, o pastor aqui, os evangélicos, meu Deus, vai me crucificar, né?
vai me colocar lá na cruz também, como colocou Cristo. Mata esse aí logo. Ele tá sendo herege, né? Entende, pessoal? Mas é assim, a gente tem que colocar isso à prova, a gente tem que fazer isso. Alguém tem que botar a cara a tapa, entende? Então tô botando minha cara a tapa aqui e qual alguém vai me esbofetear, né? Vai me dar um tapa aí na cara. Mas faz parte do jogo, faz parte daqui da nossa realidade essas coisas, entende? Depois dessa introdução maravilhosa, dessa introdução gloriosa, vamos agora para o nosso estudo? Vamos lá, vamos aqui. Tem muita coisa aqui, viu, pessoal? Porque eu preciso ir e, como é que se diz, pautando essas coisas, porque é muita coisa aqui para você entender verdadeiramente o que é esse karma. Aí eu falei, o que é karma? É a primeira pergunta que a gente tem que fazer. O que é isso? Que conceito, que nome é esse? Da onde vem? Entende? E aí, qual a importância de nós entendermos o karma? Esse conceito. Qual a importância? Qual a importância para nós? Qual a importância para nós entendermos esse karma? Qual é? Então eu faço uma pergunta também. Mas primeiro vamos decifrar o que significa esse karma para gente, sabe? Então é o que? Ele fala aqui, o que é karma, né? Ele fala, a palavra karma vem do sânscrito. Sânscrito é da origem oriental, né? Lá da Índia, aqueles lugares lá, ali, circunvizinho, né? Vem daquele, porque é uma linguagem, esse sânscrito é bem antiga, né? Então a palavra karma vem do sânscrito, que significa ação. Então, você está vendo? A palavra karma significa ação. Então tá falando de uma ação que a pessoa tem na realidade aqui. Entende? Então tá falando de ação. Você vê como a gente, se a gente não for pesquisar o sentido da palavra, a gente vai ser ignorante, vai dizer, não, não, isso é coisa da, da igreja lá, entende? A gente vai ser ignorante. Então, ele quer falar que a palavra karma vem do sânscrito, que significa ação. Ele aí fala, é um termo vindo do budismo, aí ó, lá do Oriente, né? Hinduísmo e jaísmo, que posteriormente foi adotado pelo Espiritismo. Então o Espiritismo até adotou esse termo aí, que é karma, que significa ação, eles adotaram na doutrina deles, né? Na maneira que eles vê esse conceito, entende? Então eles adotaram também posteriormente. Aí ele fala o quê? O karma é a lei de causa e efeito, atuante em todo instante. Com toda a nossa atitude, estamos produzindo karma, seja ele positivo ou negativo. Então existe uma ação positiva e uma ação negativa, porque esse nome karma é ação. Lembre lá que o que significa o nome é ação, entende? Então quando eu falar karma, eu estou falando da ação. Entende? Por que ele fala que a karma é a lei de causa e efeito? Você sabe que eu gravei um vídeo aqui falando sobre a lei da causa e efeito. Eu gravei um vídeo aqui. Se você quer saber sobre essa lei da causa e efeito, eu gravei um vídeo aqui. Entende? Então, aí você vai saber lá o que é essa lei da causa e efeito. Mas essa lei da causa e efeito é o quê? Se você tem uma ação aqui
na realidade, aqui na matéria, porque tudo é energia, pessoal. Então você lança uma força, você lançou uma energia. Então, aquela ação que você teve vai ter uma reação contrária, uma reação de volta. Então, a lei da causa e efeito é isso. É uma causa e vai ter um efeito de volta. Entende? É o que ele fala sobre que o karma é a lei. É a lei. Então, é uma lei que foi colocada pelo universo, pelo próprio Deus, que é a lei da causa e efeito, atuante em todo instante, todo momento, em todo instante que está acontecendo isso, com toda a nossa atitude. Então, toda vez que a gente toma uma atitude, seja boa ou ruim, vai produzir essa ação no ambiente. Que vai ter o quê? É o karma. Porque estamos produzindo karma, seja positivo ou negativo. Né, pessoal? A ação positiva, né? Todo mundo sabe que é o quê? É você fazer o bem. Você vai ter um retorno do bem. Se você faz o mal, você vai ter um retorno do mal. É bem simples de entender isso, né? Mas na prática é difícil de entender essas coisas, né? Por quê? Por isso que ele diz, estamos produzindo karma, seja positivo ou negativo. Não tem como, você vai ter que produzir alguma coisa, você vai ter que lançar alguma coisa aqui nessa realidade. A sua ação vai ser alguma ação nessa realidade, entendeu? Não tem como escapar disso. É uma lei universal, né? Então, ele fala aqui mais o quê? Tudo que experienciamos faz parte do nosso processo da evolução. Tudo que a gente experienciamos aqui. Não há nada de bom ou ruim nessa lei. Não há nada de bom ou ruim. Entende? Apenas são ações e o resultado dessas ações, daquilo pelo que somos responsáveis. Então, a lei está aí, ela está colocada, mas ela não existe nada nela de bom ou ruim. É a sua ação que vai determinar qual vai ser a reação nesse ambiente. Porque é colocado nesse ambiente assim. Se você fazer uma coisa boa, você vai ter uma reação de coisas boas. Se você faz a reação mal, você vai ter, adquirir isso, né? E ele fala, a lei do karma, né? Continuando aqui, a lei do karma define o conceito de causa e efeito. Então, define que é essa lei. Mas é uma energia que usa esse princípio para se manifestar. Tá vendo? É uma energia. Por quê? Quando você tem ação, você está lançando uma energia no ambiente. Porque tudo é energia, pessoal. Entende? Pensamento é energia, pensamento é comportamento. Tudo é energia que você vai lançar aqui no ambiente. Entende, pessoal? Como isso é importante, esse estudo? Como é importante a gente saber disso? Porque o que é que será que você está lançando no ambiente? E depois você vai ficar reclamando quando as coisas não estão acontecendo bem para você. Entende, pessoal? Então, ele fala aqui, ele fala assim, né? Mas é uma energia que usa esse princípio para se manifestar. Além do karma individual, existe também um karma coletivo do mundo no qual conduz essa energia da evolução da consciência.
Entende, pessoal? Além de a gente ter o nosso karma individual, ter a nossa ação aqui no ambiente individualmente, existe, ele fala que existe o karma coletivo. Existe uma ação coletiva que é de todo mundo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, todo mundo, na hora do carnaval, estava querendo ir lá para o carnaval, pensando lá. Então, ali existe um karma coletivo. Porque todo mundo vai para lá para fazer, praticar as coisas lá. Entende que vai trazer um karma não só para aquelas pessoas, mas para a cidade, para o ambiente da cidade. É por isso que as pessoas sentem um peso muito grande, principalmente os médios, né? Os médios sensitivos sentem que quando chega carnaval, chega essas festas, assim, onde todo mundo está pensando em uma coisa, porque quando você pensa é energia. Então, quando todo mundo só pensa naquilo, a energia fica mais forte ainda. É o que ele fala aqui, que é esse karma coletivo. Todo mundo pensa. Então, aí é por isso que o clima pesa. Entende? E quando o clima pesa, as pessoas baixam a energia, o quê? E vai ficar no umbral, vai ficar, os espíritos vai ficar ali usando as pessoas. É por isso que no carnaval acontece muitas bagaceiras. É por causa disso, pessoal. Eu estava vendo um vídeo, né? Eu não gosto de ver notícia nenhuma, mas eu abri assim e apareceu o vídeo. Foi com um cidadão, ele roubou o celular da mulher, mas além de ele roubar o celular da mulher, ele deu um soco no rosto da mulher, a mulher caiu, quebrou todo aqui o nariz da mulher, foi sangue, sabe? Quebrou todo o, o rosto da mulher. Aí quando a mulher caiu, ele foi lá e pegou o, o celular da mulher e saiu correndo. A mulher, além de partir, a mulher ficou com a cara, perdeu o celular, a mulher ficou com a cara toda ensanguentada, sabe? Uma menina bonita, né? Foi atingida no rosto, deve aquilo trazer um trauma, porque a mulher, a beleza, a mulher sempre está cuidando, né? Então é um trauma muito grande, além de perder o celular, né? Pro ladrão. Então pegaram os camaradas aí, colocaram lá, né? Aí gente queria linchar ele. E aí vai, pessoal. Ó, você vê como uma ação desencadeia a outra ação, né? Porque é assim, pessoal. A ira toma conta da pessoa, a pessoa vai fazer uma ação também. Por exemplo, um cidadão desse faz um mal desse, aí causa uma ira na pessoa que a pessoa vai fazer outra reação até que é mal também, né? E todo mundo vai entrar no quê? No karma coletivo. Todo mundo vai estar, ó, vai estar cheio de karma, entende? Vai precisar vir em outra vida para pagar essas contas, entende? Essas contas aí que vai ficar no o crédito, como eles falam que é o crédito, né? Você tem bônus e crédito a favor e contra você. Será que você está tendo crédito a favor ou contra? Na espiritualidade, entende, pessoal? Em geral, é isso que acontece. Então, ele está falando o quê? Que esse karma coletivo, a gente não tem só o karma individual, a gente tem a nossa própria ação individual que também vamos ser responsáveis. Mas também tem o karma coletivo, onde todo mundo está sentindo as energias, né? Ele diz assim, também o karma coletivo do mundo, no qual conduz as energias da evolução da consciência. Tá vendo? Conduz as pessoas a pensar a sua consciência daquela forma. Aí ele fala, por isso
existe karma positivo. Existe o karma positivo, que quando a ação de uma pessoa é boa, trouxe felicidade para as pessoas ao redor. Então você, quando faz uma coisa boa, aquela energia é espalhada também coletivamente. As pessoas sentem, entende? A sua ação. Aí ele fala também, já no karma negativo, traz sofrimento, dor e miséria. Ela irá colher esse resultado futuramente, seja nessa vida ou em outra vida. Entende? Porque tem muita gente que você vê aí que faz a maldade aí, não acontece nada com ele agora, né? Ele se sai de bem, né? Principalmente políticos, pessoas aí que mata, faz o mal, aí nada acontece aí com ele naquele momento, né? Ou futuramente, ele se safa, né? Tá tudo bem. Mas futura, em outra vida, ele vai perder o corpo, ele vai para o mundo espiritual, vai lá para o umbral, vai ficar lá sofrendo lá um pouco. Depois ele é tirado de lá e volta a reencarnar aqui de novo, mas só que ele não lembra daquela coisa que ele fez. Mas só que a energia está no ar, está na espiritualidade. Então, quando ele reencarna, ele vai ter aquela recompensa que ele fez. Entende? Por quê? Porque senão não seria justo. O camarada mata aí, não acontece nada na vida, ele morre. Aí pronto, agora é só chegar ele e julgar e aquilo. Não. Ele vai ter que voltar para pagar essa situação. Se ele se voltar para fazer o bem, ele pode diminuir aquele cargo. Aquele bônus dele pode ser diminuído. Entende? É o que ele vai falar aqui, ó. Por isso, o princípio da causa e efeito, o karma, está ligado ao ciclo da vida, morte e renascimento, que é reencarnação, né? Conhecido como Sansara. Então, Sansara é o quê? É que a pessoa fica nesse ciclo. Quanto mais ela tiver ação ruim, ela vai para o mundo espiritual, ela vai voltar a reencarnar de novo. É uma chance que está dando ela para ela reparar o erro. Entende? A espiritualidade está dando a chance a ela para ela reparar o erro. Mas ela vai ficar sabendo do erro que ela cometeu em outras vidas se ela se conectar à espiritualidade. Entende? Ela vai sentir a direção que ela tem que tomar. Entende? Então, é por isso. Porque nada vai ficar injustiça no universo aqui, pessoal. Nada vai ficar injusto. Se você pratica alguma coisa, um mal, se você aí morreu, não teve tempo de você se safou, você morreu. Você vai ter que pagar de alguma forma. O universo não pode deixar injustiça, entende? É o que ele faz. É por isso que dá uma chance também a você de você reparar aquele erro que você fez. Para que você o quê? Se conecte e tenha chance. A reencarnação, ou seja, é a chance de você voltar para você diminuir os seus erros para você voltar para casa. Porque senão você não vai voltar para casa. Enquanto se você tiver erro, você não vai voltar. Você vai ficar nesse ciclo que ele fala que esse ciclo da vida é o quê? É a roda de Sansara, conhecido como a roda de Sansara. Aí ele fala o quê? Essa ação pode ter um ciclo infinito. Você pode ficar nesse ciclo aí eternamente. Sempre
pagando pelos erros, e cometendo mais erro, e cometendo mais erro, e fazendo erro, fazendo... É por isso que esconderam essa coisa de reencarnação da gente. É por isso que tirou da Bíblia. Ele tirou entre aspas, né? Porque tem lá na Bíblia. Você viu que eu mostrei aqui. Eles esconderam isso assim, explicitamente da gente. Porque para que a gente não soubesse que a gente não tem que fazer mais o erro. E aí você pensa, você sempre vem novo, vem sempre como novo, apagou tudo, e aí você comete de novo. E aí você fica nesse ciclo infinito. E não volta para casa. Você entende como a Matrix sabe disso? A Matrix sabe disso e fica tentando esconder das pessoas essa verdade que está acontecendo. Está acontecendo agora, pessoal. Eu estou gravando esse vídeo aqui, está acontecendo isso agora. Esse ciclo da vida. Não tem como parar, entende? Você só vai parar quando você evoluir, você ascensionar, sair desse ciclo vicioso, que é de fazer o mal aqui nessa realidade, entende? Aí o que é que ele fala? Como é que se diz? A ação pode ter um ciclo infinito de causa e efeito, gerada pelas nossas atitudes, pensamento, palavras e comportamento. Olha o que a gente tem que se atentar aqui, ó, pessoal. O que é? As nossas atitudes, que a gente vai... O pensamento também. A gente tem que cuidar, porque a gente não pode ficar... Porque vai gerar uma energia nesse ambiente. Palavras. Se você está falando coisa para os outros aí que não é boa, você vai adquirir um karma. E talvez não pague, né? Você vai vir na outra vida. Você vai ter que voltar de novo. E comportamento. E se você tem um comportamento, né? Ele fala assim, cada ação tomada por um ser vivo tem efeito em sua vida. Seja no futuro próximo ou na próxima vida. Aí, ó, é o que ele fala. Ele fala, essa ação não é determinada apenas por atitudes, não é apenas por atitude visível, e sim por pensamento, crenças, ideologia e palavra. Então entra até uma crença que você tem em você. Isso pode ter um efeito aqui em uma ideologia de alguma coisa. Se pega uma ideologia e palavras, entende? Por quê? Porque ele diz que é uma atitude, atitude visível, porque não pode ser apenas uma atitude visível. Então, é uma coisa até que você está no pensamento, né? Ele aí dá um exemplo aqui, exemplo. Uma pessoa faz uma caridade, faz alguma coisa boa, né? Mas ele fala, mas apenas com intuito de parecer uma pessoa boa. Então ela faz aquela caridade o quê? Mostra para os outros que está fazendo, para dizer que ela é uma pessoa boa, né? Mas ela não se importa. Ela não está fazendo aquilo do coração para ver a pessoa bem. Ela está fazendo para o quê? Para a pessoa ver que ela é uma pessoa boa. Então, o que é que ele diz aqui? O karma não é positivo. Então, você não fez uma coisa positiva. Por mais que você deu alguma coisa a uma pessoa, ajudou a uma pessoa, mas estava mostrando. Mas no íntimo dela, o pensamento dela, no íntimo dela, ela não se importa com isso. Ela não está nem aí para essa pessoa, está fazendo porque a sociedade ela quer ser vista pela sociedade como boazinha. Entende, pessoal? E quantas pessoas estão fazendo isso aí? Quantas? Entende? Não está fazendo de coração. Está fazendo só para querer
mostrar que é boazinha. Então, você, além de você fazer uma coisa positiva, você fez uma ação positiva, não foi? Mas ela não se tornou positiva porque a positividade vem de dentro. Então, vem do seu sentimento, do seu pensamento. Tem que vir de dentro essa ação. Não você criar uma máscara e fazer para tapear. Você vai estar tapeando as pessoas que estão vendo. Mas a espiritualidade está vendo tudo que você está fazendo. A espiritualidade está olhando o seu coração. Ela não está olhando, às vezes, até o comportamento que você... Ela está olhando o seu coração para ver se seu comportamento está de acordo com o seu coração, com sua alma. Entende, pessoal? Entende como isso é importante a gente saber sobre essa lei do karma? Porque quantas pessoas estão fazendo isso agora? Até artista mesmo, artista aí que tem dinheiro, fica fazendo esses negócios, mas será que está de acordo com o desejo verdadeiro do coração dessas pessoas? Porque ela vai pensar ali, eu tô fazendo aí, ó, tô fazendo bem, aí tá mostrando, né? Passa na televisão, a pessoa diz, poxa, não, é uma pessoa boa, olá, ó, é tal. Pela sociedade, ela é vista como uma pessoa boa, mas pela espiritualidade e que conhece o íntimo dela. Então, é isso que ele está falando aqui, ó. Ele dá esse exemplo de que a atitude também não pode ser só visível. Passa pelo nosso pensamento, o que é que a gente está pensando, sentindo lá. Agora, se você está sentindo e faz aquilo para a pessoa de coração, você vai ter um karma positivo. Você vai ter um bônus na espiritualidade. Que você fez o bem de coração. Porque o que vale, pessoal, é a intenção que vai botar lá da sua alma para você fazer o bem à pessoa. Porque se você não está sentindo, é por isso que passa pelo sentir. Você tem que sentir. É por isso que eu digo aqui, ó, eu coloquei lá o meu Pix, para que se alguém quiser ajudar, eu digo, se você sentir. Por quê? Porque passa por isso. Porque às vezes se você vai ajudar só para dizer que eu sou uma boa pessoa lá, ajudei Samuel lá, dei lá, não sei o quê. E aí, às vezes, até tem pessoas que dão e até quer dizer assim, eu quero que você fale assim, Samuel. Eu não quero que você fale dessa forma, não. Tá querendo até dominar o meu comportamento, o meu pensamento, porque que ela deu dinheiro. Entendeu? Essas pessoas assim. Aí a pergunta é, ela fez ela me deu dinheiro, né? Eu vou aproveitar o dinheiro. Mas só que ela pensou que criou um karma positivo, mas é um karma negativo, porque ela está cobrando. Por isso que eu deixo lá e deixo quando você sentir no coração. Porque você tem que sentir verdadeiramente. Você tem que sentir. Por que é que você vai lá tirar do seu dinheiro lá e deposita lá na minha conta? Você adquiriu um karma positivo. Porque você fez aquilo para fazer o bem para mim. Para fazer o bem para que eu continue fazendo o bem. Fazendo esses vídeos. Entende, irmão? Entende? Por isso que eu não obrigo ninguém a dar isso. E quantos grupos religiosos estão obrigando pessoas a dar? Se você não dá, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo com você. Você está sendo infiel contra Deus. Você não gosta das coisas de Deus. Quantos estão falando isso, colocando culpa na pessoa? Colocando culpa, porque quando a pessoa não dá, ela vai sentir uma culpa na consciência dela. Ai, meu Deus, eu não dei hoje, eu não dei lá o dinheiro lá, o negócio, ai, meu Deus. Então, vai ficar se sentindo mal. Eles estão fazendo as pessoas se sentirem mal. Então, quando você sente culpa, vai baixar o quê? Baixa a sua energia.
E aí já era, meu irmão. Baixou a energia, você tá no umbral. Entendeu? Não tem jeito. Baixou a energia, tá no umbral. Então é isso, pessoal. Você, por isso que eu deixo aí e deixo quando falar a espiritualidade tocar no seu coração, porque tem que vir do seu coração, da sua alma, para você querer me abençoar, fazer o bem para mim, e eu vou fazer o bem. Primeiro, é por isso que eu tô aqui. Primeiro, eu tô doando aqui. E eu fico muito feliz quando as pessoas estão dizendo que isso fez bem a ela. Uma irmã mesmo agora mandou um áudio para mim dizendo: Nossa, aquele tema que você falou me fez um bem, tocou, você disse a verdade. Então, isso me deixa feliz, porque pelo menos eu já aliviei meu karma que estava pesado, né? Já foi aliviado mais um karma que a pessoa já se sentiu bem. Significa que já estou aliviado de um karma, entendeu? Pelo menos não vai pesar na minha balança esse karma aí. Entende? E não pesar na minha consciência, né? Que eu não quero fazer nenhum mal a nenhuma pessoa. Graças a Deus, né, pessoal? Eu não quero nunca fazer isso. Mas, às vezes, a gente erra. Mas tudo bem, se a gente errar, a gente vai, pede perdão e continua para fazer o bem. Entende? O negócio é você não ficar se lamentando. Entende? Porque a gente é ser humano, pessoal. A gente, às vezes, erra. Tem alguma coisa que a gente pode... É o momento da circunstância, às vezes a gente acontece, né? Mas o negócio é o quê? Você chega lá, pede perdão e continua seguindo, fazendo as coisas boas. Entende, pessoal? É isso que ele fala aqui. Que o karma também tem coisa que tem que vir de dentro. Porque a espiritualidade é que está contando isso, é que está vendo a sua ação. Não é para as pessoas ver. Então você não tem que fazer para as pessoas ver. Por mais que você faça um bem, as pessoas não viu o que você fez, mas a espiritualidade viu. Aquilo vai contar. Entende, pessoal? Maravilha, né? Você vê o que é esse negócio do karma, né? Aí eu coloquei lá a pergunta, não foi que foi... E qual é a importância de a gente entendermos esse karma? Qual é a importância de entender? Será que a Bíblia também fala sobre essa lei do karma? Você viu qual é o sentido da lei do karma? É você ter uma ação do bem, porque vai ter uma reação. E até tem que vir o quê? Lá da sua alma, do seu coração. Por quê? A espiritualidade está olhando para o seu íntimo. Não adianta você fazer para as pessoas ver. Entende, pessoal? Será que a Bíblia fala sobre isso? Agora que os evangélicos vai me crucificar, meu Deus. Será que o evangélico vai entender essas coisas que eu vou falar aqui, pessoal? Mas está escrito, pessoal. Se está escrito, vocês acreditam na Bíblia, é por isso que eu boto a Bíblia também em jogo, porque eu sei que tem muitos evangélicos para ele entender essa lei. Essa lei que é uma lei universal. Para de ousadia, viu, Lara? Entende, pessoal? Então aqui vamos lá ler em... Ele não vai comer por quê? Vamos ler em Lucas Tá doente? 6, Lucas capítulo 6, versículo 35. Vamos ler aqui o que é que a Bíblia diz sobre esse tema que a gente falou aqui, né? Ele fala: portanto, ame ao seu inimigo, faça-lhe o bem, empreste a ele sem esperar nada de volta. Então a recompensa que receberão do céu será grande, e estarão agindo de fato como um filho do Altíssimo, pois ele é bondoso até mesmo para com os ingratos e perversos. Olha aqui, pessoal, você está vendo por que Jesus, né? Jesus está falando uma coisa dessa. Jesus está falando
ame aos seus inimigos. Nossa, o inimigo está fazendo mal a gente vai amar ele? Que coisa é essa que Jesus... Orar para adorar. Que coisa que Jesus é essa que está fazendo? Orar por aquela. Ainda Jesus está falando assim, ó. Faça o bem, empreste a ele sem esperar nada. Você empreste a esse inimigo que está fazendo Mal. o mal a você. Já pensou? Por que Jesus está mandando fazer isso, pessoal? Porque Jesus sabe que existe a lei do karma, a lei da causa e efeito. Então ele não quer que você entre para a lei da causa e efeito como você ficar devendo lá. Porque ele sabe que assim você não vai voltar para o Pai. Você vai ficar preso nessa lei da causa e efeito, a lei do karma. E vai ficar na roda de Sansara. Então, ele não quer que você fique preso. Então, ele aconselha o quê? Portanto, ame ao seu inimigo e faça o bem. Empreste a ele sem esperar nada. Ele, então, aí por quê? Porque, então, você recompensa, você vai ter uma recompensa que receberão do céu. Será grande lá. Você será grande. Estarão agindo de fato, você está agindo de fato como um filho do Altíssimo, filho de Deus, né? Pois ele é bondoso e tem mesmo, e é bondoso até mesmo com o ingrato, pessoas ingratas e o perverso. Entende aqui, pessoal, como a lei de causa e efeito, a lei do karma, Jesus não quer que você entre nessa lei aí, nessa jogada. Você tem que ficar no amor, porque o amor, pessoal, é que cobre a multidão de pecado. É por isso que tem lá, eu falei sobre a outra lei, a lei da polaridade. Você não vai entrar na polaridade do negativo e do positivo. Você vai ficar no centro. E quem fica no centro é quando está vibrando no amor. Entende? Quando você vibra no amor, não existe lei para você. É por isso que o apóstolo Paulo fala lá, aquele que está no amor, não existe lei para ele. Não tem. Não tem essa lei do karma, não tem a lei da polaridade, não existe lei, porque ele está no centro. A lei não pega ele. Então, Jesus está falando para você ficar nesse amor, amar até os inimigos, que não é fácil de a gente fazer isso, mas a gente tem que fazer para a gente ficar vibrando nessa lei. Porque quando a gente vibra na lei do amor, a gente está no amor vibrando, essas leis não pegam a gente. A gente está sem lei. A lei não vale para a gente. Então a gente não vai retornar. Entende, pessoal? Entende porque é importante a gente saber sobre essa lei do karma? Entende que eu coloquei a pergunta lá? Qual é a importância de a gente saber sobre essa lei do karma? A importância é isso. É porque você tem que saber que você tem que fazer o bem aqui. Você tem que vibrar no amor para que essa lei não pegue você. Porque se você não vibrar no amor, você começa a fazer o mal, a falar mal da pessoa, a pensar mal da pessoa, você começa a agir mal, essa lei vai pegar você, que é a lei do karma, que é a lei da causa e efeito. Essa lei vai lhe pegar. Então, você vai para a polaridade negativa. Entende? E não existe a polaridade positiva. Você tem que ficar no centro. Entende? Não ser tanto nem muito positivo, nem muito negativo. Você ficar na lei do amor. Que essa lei não vai atingir, essa lei não vai atingir você. É o que Jesus está falando aqui sobre esse texto. E ninguém entende. Por isso que ninguém consegue fazer isso, amar o inimigo. Quanto quer aí? Quer logo destruir ele, né? Quer logo destruir esse inimigo aí que está querendo causar coisa em você. Mas se você faz isso, a lei do karma vai pegar você, né? E aí vai ter consequências para você, né? E não vai ter jeito.
Então é por isso que Jesus fala isso. Para que você ame o inimigo, até empreste a ele dinheiro. Entende, pessoal? A gente precisa entender essas coisas, porque se você não entender, você vai ficar perdido nesse mundo. E aí vai ficar aí praticando coisa e a lei do karma vai lhe pegar. E ainda tem igreja que vai falar que a lei do karma não existe, como os evangélicos não pregam sobre isso. Entende? Ele prega sobre isso aqui, ó, sobre o que Jesus está falando, mas não entende que aqui é para você se livrar da lei do karma que Jesus está falando. Ele não entende. Agora vai entender, né? Mas agora, o que é que a Bíblia fala mais sobre essa lei do karma? Tá lá em Gálatas, né? Isso aqui é o apóstolo Paulo, né? Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7. Vamos ver o que é que diz aqui. Vamos ver? Então, aqui ele fala aqui o quê? Fala assim: não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isto também colherá. Olha aqui, pessoal. Você entende agora. Agora, eu coloco lá a lei do karma. Vou colocar o título lá. Os evangélicos vão dizer, isso não tem na Bíblia. Não tem? O que é isso aqui, então? Qual é o significado do karma? Se não é a sua ação, você vai colher a sua ação. Aqui, ó. Ele botou bem claro lá, o apóstolo Paulo falando para a galera. Não se deixe enganar, irmão. Ele fala, de Deus não se zomba. Você viu como a cantora lá quis zombar do negócio do Apocalipse, o que poderia acontecer com ela, né? Você viu ali? Você sabe quem é a cantora aí que queria zombar, macetar o Apocalipse. Você viu o que aconteceu com ela, né? Entende? Porque ele fala, você não pode zombar de Deus, você não pode zombar das coisas de Deus. Essas coisas são sérias, são leis colocadas, que Deus colocou, são coisas, você não pode fazer isso. Porque se você tem uma atitude de zombar das coisas de Deus, de falar das coisas, você está tendo uma reação. Então você vai colher uma reação, e uma reação não vai ser boa, né? Então, ele fala, pois o que o homem semear, o que ele semear aqui, a atitude dele, então é a atitude. Isso também lhe colherá. Então é uma coisa futura, ou pode ser na outra vida que ele tiver. É por isso que ele botou colherá. Então, porque você vê que o agricultor, ele planta lá a semente, mas a semente não vai dar logo assim o fruto, dar logo a plantação lá. Ele vai ter que ficar o quê? Esperando, não é? Ele colocou essa metáfora aqui de semear por causa disso. Porque o agricultor, ele vai lançar semente na terra e aí vai ficar o quê? Esperando a planta crescer para depois o quê? Dar a folha, nasce a folha, depois vem dar o quê? Dar o fruto. Se for uma coisa ruim, vai nascer o quê? O fruto vai nascer o quê? Peco. Não é isso? Se for uma semente, ele for coisa boa, for semeando, for regando até, vai nascer uns frutos o quê? Uns frutos bonitos, né? Aonde vai o quê? Beneficiar muita gente. Pessoal, você vê que até na metáfora que foi colocada aqui, isso tem a ver com o karma da gente. Entende? Você não pode colher agora. Você, às vezes, você vai pensar assim, aí praticou mal ali, né? Não aconteceu nada comigo. Tá, fica esperando, viu? Que daqui a pouco vai passar o tempo, você vai colher esse o que você semeou. E o que você semeou não foi bom. O que pode acontecer com você?
Entende, pessoal? Entende? É uma lei que está aí. É uma lei. É a lei da causa e efeito. É por isso que ele fala lá em Gálatas. Não se deixe enganar, irmão. De Deus não se zomba. Você não pode, pois o que o homem semear, então, o que você semear aqui, isso também você vai colher. Não tem para onde correr. Não tem. Não tem. Entende? Então, é essas coisas que você tem que reparar, irmão. A lei do karma existe agora ou não existe na Bíblia? Existe. Aí, o que é que fala mais aqui também na Bíblia? Romanos 2, versículo 6 até o 8. Vamos ler aqui. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que persistindo e fazer o bem, busca a glória e honra e imortalidade. Mas para aquele que busca o seu próprio interesse, para que o rejeita a verdade e segue a injustiça, haverá ira e indignação. Entende aqui o que é que ele fala, pessoal? Deus vai retribuir o quê? A cada um conforme o seu procedimento. É uma lei da ação. Conforme o seu procedimento, ele dará a vida eterna ao quê? Aqueles que fazerem o bem, buscar a glória, buscar honra e imortalidade. Mas o que busca o seu próprio interesse? Ele vai ter uma ação aqui buscando. Deus não vai pedir, você vai buscar, tudo bem. Mas para que rejeita a verdade, segue a injustiça. Haverá ira e indignação. Então ele vai seguir fazendo a injustiça ali. Não quero saber de fazer o bem. O bem não vou. Você vai ter sua recompensa também. Então, é a lei da causa e efeito. É a lei do karma. Agora, como é que não existe karma na Bíblia? Me explique. Entende, pessoal? Entende por que a gente tem que pensar nas coisas? Eu tenho que fazer isso para que a nossa mente esteja esclarecida. Então, o que é que a Bíblia fala mais aqui? É Mateus 26, versículo 52. É Jesus, né, dizendo. Jesus falou, Jesus disse, guarde a sua espada, pois quem usa a espada será morto por uma espada. Você não sabe que se eu pedisse ajuda a meu pai, ele mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos? Então, pessoal, foi aquela parte que o quê? Pedro, né? Pedro pegou a espada e cortou a orelha do soldado romano. Aí Jesus fez assim, pare aí. Jesus disse, guarde a sua espada. Cortou a orelha, e tanto que ele cortou a orelha do soldado, Jesus pegou essa orelha e colou na hora. Pegou a orelha do camarada assim, colou, botou no lugar. E aí falou, pare com isso, guarde a sua espada. Falando para Pedro, né? Pois quem usa a espada será morto pela espada. Você não sabe que se eu pedisse ajuda a meu pai, ele me daria agora mesmo 12 exércitos de anjo. Então, pessoal, Jesus sabia. Ele estava permitindo aquilo, porque ele ia passar lá pelo sofrimento, né? Pelas coisas. E aí, Pedro queria defender ele, né? Na emoção ali, mas queria defender, já matando já o outro, e não aprendeu o que Jesus disse. Não faça o bem ao seu inimigo, não faça o mal. Porque senão você não vai ser filho de Deus.
Entende? Você lembra lá a passagem que ele falou? Então Jesus estava falando isso para Pedro: guarde a sua espada, porque senão você vai ser morto pela espada também. Futuramente alguém pode matar você pela espada, né? Porque se ele mata um soldado romano daquele, ele poderia ser levado lá e ser morto lá, a espada lá pelos romanos. Então Jesus não queria isso. Jesus estava alertando ele, porque tem essa causa e efeito. Tem essa causa do karma. Se você faz uma ação, você vai ter uma ação negativa. Se você faz uma ação negativa, você vai ter uma ação negativa. Se você faz uma ação positiva, você vai ter uma ação positiva. É isso que Jesus estava ali falando para ele. E ainda disse o quê? Disse: você não sabe que se eu pedir, eu tenho o poder de pedir ajuda ao meu pai. Se eu quisesse que esse soldado não me prendesse, eu pedi ajuda ao meu pai, ele me mandaria o quê? 12 exércitos de anjos. Nossa, então aquele soldadinho ali não ia dar nem conta. Entende, pessoal? Entende que maravilha? Então, a lei do karma existe, pessoal. E temos que ter cuidado com a nossa ação, né? Aí o que é que fala mais a Bíblia aqui? Vamos lá, porque o tempo urge, né? Mateus 7, versículo 2. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usares também será usado para medir vocês. Entende? Então, o próprio Jesus falando aqui também em Mateus 7, versículo 2. Não julgue para não ser julgado. Porque é uma ação. Você está julgando, está pensando, você está fazendo uma ação. Então, a ação vai ter uma reação. Você vai ser julgado pelaquilo. E também não medir a pessoa, não faça uma ação que usará também essa mesma medida em vocês. Entende? É a lei do karma. É a lei do karma aqui. Entende, pessoal? Aí o que é que a Bíblia fala mais? Provérbio 22, versículo 8. Quem semeia injustiça receberá desgraça. Então, é o que, pessoal? Se você vai semear, fazer injustiça às pessoas, você vai recolher isso. Não tem, é o que ele falou lá da semeadura. O que você semear, isso também colherá. Ele está falando aqui em provérbio também. Você entende que não tem como escapar? Então, a escapando é o quê? Para você escapar, você tem que vibrar no amor de Deus. Aí você se escapa dessa lei. Entende? Então é o quê? 1 Pedro 4, versículo 8. Acima de tudo, ame profundamente uns aos outros. Aqui, ó, pessoal, você tá vendo a chave para você fugir do karma? É você amando um ao outro profundamente. Profundamente. Então tem que ser verdadeiro. Você aí vai fugir dessa lei. Se não for verdadeiro, você está também criando karma, porque você, às vezes, está em um grupo religioso, né? Vários grupos religiosos aí ficam agindo, eu estou fazendo bem, para mostrando ali a pessoa, para mostrar a pessoa que está... Mas a recompensa vem de quem? Vem de homem? A recompensa vem da espiritualidade. Ele está vendo o seu coração, se você está verdadeiramente fazendo porque você sentiu no coração. Ele está vendo. E às vezes até você vai fazer, vai se tornar não karma positivo para você. Entende? É o que ele fala. Então ele diz assim: acima de tudo, ame profundamente um ao outro, pois o amor cobre uma multidão de pecado. Você entende agora o seu bônus? Por mais que você cometeu, quando você está amando profundamente, fazendo aquilo sinceramente, vai ser coberto, vai ser
cobrido aquilo, se você fez alguma coisa de errado no passado ou você fez agora nessa vida. Vai ser coberto. Então, pois o amor cobre a multidão. Então, olha, a multidão vai ser coberto. Porque se você está vibrando no amor, aquela lei não vai pegar para você. Você está no exato momento. É por isso que eu falei tá aí meu vídeo no aqui, no agora. Você está no aqui, no agora, sentindo, vibrando no amor, porque a lei do karma não lhe pega. Entende? É assim que a gente tem que viver. E foi assim que Jesus viveu, pessoal, quando ele esteve aqui na Terra. Por isso que essa lei do karma não pegou ele. Entende? Entende? Por isso que a gente tem que olhar como Cristo se comportou para a gente vibrar nesse amor. E é por isso que eu digo que ninguém ainda está na quinta dimensão, porque ninguém está vibrando ainda nesse amor. Ninguém está. Porque senão ninguém teria karma. Mas olha aí a humanidade cheia de karma aí para dar e vender aí. Entende? Tá todo mundo aí enlaçado por essa lei do karma. Entende? Que foi uma lei criada por Deus, colocou para regir o universo, como essas consciências têm que se comportar nesse universo. Então foi colocada por esse próprio Deus. Mas ela disse, você não quer ser regido por essa lei? Você vai ser regido pela lei do amor, que aí essa lei não lhe pega. Entende? É por isso que ele diz aqui, acima de tudo, ame profundamente um ao outro, pois o amor cobre uma multidão de pecados. Aí ele fala, né? Seja hospitaleiro, uns para com os outros, sem reclamar. Sem reclamar, porque a espiritualidade está ali olhando. Se você só vai ser bonzinho para agradar, para não mostrar, mas sem reclamar. Sirva aos outros, cada um, de acordo com o dom que recebeste. Então, você tem que buscar o dom, a conexão com a espiritualidade, que vai ajudar você a vibrar nesse amor, para você cumprir essas coisas e você não ser atingido pela lei do karma. É difícil, pessoal. É difícil? É difícil. Mas temos que fazer isso porque para que os nossos bônus, a gente estiver vibrando no amor, para cobrir essa multidão de pecado. Porque a gente está errando a direção de volta para casa e a gente está errando um para com os outros. Entende? Estamos cometendo 2 pecados. Porque o pecado, pessoal, que ele está falando aqui na Bíblia, você está errando de voltar para casa. E para você voltar para casa, você tem que vibrar nesse amor. Entende? Então, esse é o pecado de você não estar fazendo isso. E aí depois você vai e comete mais outros pecados, que é o quê? É pecado um contra o outro. Quando você comete mais isso, você atrasa a sua evolução espiritual. Você atrasa. Você vai ter que voltar. É por isso que fala lá que ninguém foi para o céu ainda. Todo mundo vai para o céu junto. Ninguém vai sem um outro. É por isso que um fica se importando quanto problema é meu. Ele não quer, problema é meu. Ele que se lenha aí, ele que se vire aí e tal. Fica escondendo o conhecimento. Você está atrasando. Aquela pessoa vai ter que ter aquele conhecimento, porque ela vai ter que passar pela experiência e vai ter que evoluir. Entende? Ela precisa ouvir esses conhecimentos. E aí tem um bocado de grupo religioso escondendo conhecimento, escondendo um bocado de coisa. Está atrasando a evolução dessa pessoa. E a pessoa só adquirindo mais karma, porque falta o conhecimento para ela. Ela continua adquirindo karma, continua praticando coisas erradas. E aí vai atrasando.
Atrasando a evolução. E você pensa, eu aqui vou me tornar o santinho, eu vou me embora para o céu, vou deixar eles aí se acabando. É assim o pensamento? Não, você tem que ajudar as pessoas. Tem que ajudar. Aquele que não tem conhecimento, tem que ajudar a ter ainda. Ajudar aquela pessoa a evoluir. Todas as pessoas vão ter que evoluir. Todas as almas, todo ser que está aqui vai ter que evoluir. Por mais que ela tenha um mínimo assim de conhecimento de espiritualidade. Ela vai, uma hora ela vai ser nessa vida, ela vai voltar de novo para casa, para ela ter o conhecimento para voltar para casa. Vai ter uma chance. Ela vai ter uma chance. Entende, pessoal? Então é isso. É isso que é o karma. E o karma está na Bíblia, explicitamente. Não explicitamente, né? Assim com o nome karma. Mas está lá, aqui falando. Até o próprio Jesus nos aconselha como a gente tem que se livrar desse karma. Entende? É isso, pessoal. Por que os evangélicos não enxergam esse karma? Porque ele não tem a direção da espiritualidade. Ele não examina as outras coisas. Ele só vê ali. Entende? O que está na Bíblia. Mas ele vê ali e não está entendendo que ali é uma lei que foi colocada no universo, a lei do karma. Ele não entende porque Jesus está dizendo para você amar o inimigo. Ele não entende. Porque você tem que fazer isso por causa para você não, a lei do karma não lhe pegar. Entende? Mas se ele cumprir, já vai ajudar na evolução dele, né? Mas se ele estiver fazendo como muitos aí, só para aparecer, para dizer que é bonzinho, vai ter mais outro karma ainda pesado nas costas. Entende, pessoal? Eu sei que é difícil para a gente. Mas a gente tem que vibrar nesse amor, tem que fazer esses bem, porque para a gente se livrar dessa lei. Porque se a gente não fazer isso, vamos ficar presos nessa lei do karma. E talvez a gente volte em outra reencarnação, em outra vida. A gente vai ter outro corpo, né? Para a gente o quê? Reparar o que a gente cometeu nessa vida. Entende, pessoal? Mas é assim, pessoal. É a lei do universo. A gente não pode mudar isso. A gente é que tem que se enquadrar. É por isso que Jesus mandou Pedro baixar a espada dele. Não faça isso, porque senão você não vai ser um filho de Deus. Você não vai estar fazendo a obra que eu estou fazendo. E é por isso que depois que ele se converteu, Pedro, ele fala em 1 Pedro, acima de tudo, ame profundamente um ao outro. Aí, ó. Pois o amor cobre uma multidão de pecado. Então ele já tinha conhecimento disso. Ele tinha conhecimento dessa lei. Entende, pessoal? É isso que eu queria passar hoje nesse vídeo, graças a Deus. Espero que os evangélicos entendam. Eu acho que os espiritualistas vão entender isso, porque eles falam sobre isso. Eles acreditam que tem isso, né? Não é um negócio de acreditar. Ou você acreditando ou não, a lei vai estar aí pegando todo mundo. Não é uma coisa de acreditar. Você não tem que acreditar. Você tem que se livrar. E como é que você se livra? É você vibrando no amor. Para vibrar no amor, você tem que amar o outro ser, a outra pessoa, as coisas de Deus, você tem que amar. E pode ser até inimigo, né? Entende? Então, pessoal, é isso que eu queria falar. Graças a Deus, mais um vídeo aqui, né? Não é fácil. Você vê que essas coisas eu tenho que ir pautando, porque senão não abre o entendimento das pessoas. Mas graças a Deus consegui
passar aqui aquilo que a espiritualidade queria que eu passasse. Espero que vocês assistam até o final, né? Ficou longo um pouco, mas espero que vocês assistam e que Deus nos abençoe e guarde e que a gente vibre no amor para livrarmos dos karmas. Amém, pessoal? Graças a Deus. Amém.